Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Mais um episódio do Caracterizados. Lembrando que para vocês seguirem a gente, você pode seguir na nossa página do Instagram, caracterizados.bdc, ou ir lá no YouTube, Caracterizados Podcast, tá bom? Vai lá no sininho lá, clica lá para você receber as notificações, porque sempre tá tendo uma entrevista top. E hoje não é nada diferente, né, Dani? Quem que tá aí hoje? Hoje a gente está recebendo aqui o Walter Carrasco, do Carrasco FX. Gente, sério, caracterização vai muito além de maquiagem, cabelo, figurino. A gente tem uma parte da caracterização que são efeitos práticos e hoje eu estou engasgando aqui que são efeitos práticos e nada mais, nada menos que o maravilhoso Carrasco. O mestre Carrasco. E aí, Carrascão? O mestre é por conta de você. Oh. Tu é mestre, tu é mestre. Beleza? Buenas. Obrigado pelo convite, é uma honra. A gente estava te esperando, mas estava ocupadíssimo. Tava numa viagem aí, né? Tava mais uma, né? O cinema, né? Eu costumo falar do cinema como publicidade, eventos, de uma maneira geral. Te leva para lugares que você às vezes nem pensou em ir, né? E eu, de repente, eu passei lá quase 50 dias em Santarém. Foi um trabalho bem legal. Explodindo e apagando incêndios, literalmente. Apagando incêndios, literalmente, né? A gente costuma dizer que no cinema nacional, quem vive de efeitos, você tem que fazer tiro, porrada e bomba, né? E trabalha muito com a equipe, né? De maquiagem, porque principalmente quando a gente envolve um tiro no corpo, tem sangue, tem isso, tem aquilo, então a coloração com a maquiagem, com o figurino, com a fotografia, é um todo. Você não trabalha sozinho. É o departamento de arte no sentido mais estrito, né? No sentido bruto mesmo. Bruto. Tá? Tanto que a nossa decupagem sempre vem, a nossa análise técnica está sempre toda junta, né? E você trabalhar com efeito, você tem que ver, às vezes, o que é cabível, né? Dentro da responsabilidade da segurança de todo um set de filmagem, né? Uma imagem não vale mais do que uma pessoa ferida, do que uma pessoa machucada, né? Segurança em primeiro lugar, né? Segurança em primeiro lugar. Nesse meio. Cara, primeiro conta lá do começo. Carrasco, como é que surgiu? Quando era pequenininho. Quando era pequeno. Faz pouco tempo. Eu costumo me apresentar como um garoto que não cresceu muito, não, né? Tem até colegas que falam assim, você faz as coisas que você faz hoje quando você era criança, que você era muito criativo. Mas eu falava que eu queria ser bombeiro e ninguém acreditava muito não, porque imagina, cabeludo, barbudo, brinco na orelha, vai ser militar, vai ser bombeiro. Eu fui lá, me inscrevi, entrei no corpo de bombeiros. Quando cheguei no bombeiro, fiz o curso em 88, né? Entrei em 89, fui para a unidade que eu ia trabalhar. Um pessoal me conheceu lá e um cara me conheceu e falou, cara, você tem um jeito meio de maluco que acho que eu tô trabalhando uns negócios aí que pode dar certo. Só que era um mercado muito restrito que eu não conhecia, né? E a gente fazia, o efeito principal que a gente fazia era chuva. Literalmente entrar com as mangueiras apontadas para cima e deixar a água cair. De uma maneira muito prática, mas também assim, sem técnica nenhuma. Era onde caísse a água caía, a gente às vezes tem que entrar lá só de calção, porque ia acabar encharcado no final da diária. E aí era uma época, imagine, 1990. Filme de película, que tem gente que não sabe nem o que é isso. Pouca produção, né? Tinha muito ensaio para depois rodar. Não tinha essa, vamos rodar gravando? Não. Muito ensaio para depois rodar. E eu acabei entrando nisso, mas fazendo chuva. Aí começamos a fazer altura, fazer fogo, faz uma explosão aqui, faz um negocinho lá. E de vez em quando eu também arriscava fazer o quê? Um dublê, né? Pouca gente sabe, mas os que me conhecem há muito mais tempo, sabe que eu também comecei a vida meio como um dublê ali. Eu tinha que fechar a conta no final do mês. Então, tem que pular de um barranco lá de 30 metros de altura. Vamos. Mas você aprendeu isso como bombeiro? Era como bombeiro e como aventureiro, né? Porque eu era escoteiro. Caramba. Então eu já fazia... eu cheguei no bombeiro já saltando de paraquedas e pilotando caminhão. Então já foi um upgrade quando eu cheguei no bombeiro. Eu falei, altura, não tem problema. Mergulho, não tem problema. Vamos tirar habilitação para pilotar as viaturas.
Tá, eu já tinha categoria D. Quer dizer, já foi assim, entrando e abrindo portas que para mim eram assim, não eram facilidades, mas eram coisas que eu gostava de fazer, aventura, né? Entrei para ser feliz, não entrei para... Você sabe que eu invejo isso, né, cara? Porque eu morro de medo de altura. É. Cara, eu não consigo subir numa escada. Não consegue. Mano. Ele subiu numa escada, assim, uns 4, 5 degraus. Uhum. Daí ele, Dani. Não Cara, eu queria não sentir isso. Eu costumo dizer para as pessoas que em tudo você tem que ter respeito. Então, por exemplo, eu já cheguei a subir na Catedral, Praça da Sé, aquela última copazinha lá, um comercial que a gente fez da Eletropaulo na época, que falava, era o pombo paulista, ele voava por cima das casas. Então tudo a gente fazia, não tinha drone naquela época. Então todas as câmeras iam por tirolesas. Então tinha uma tirolesa que saía lá de cima da catedral e ia até em cima do Marco Zero, num guindaste. E eu fui lá fazer a visita técnica e tirar foto ainda de película, né? Então, e altura, tá amarradinho, tá com cinto, capacete. Beleza, tá lindo. Tô tranquilo. Mas Só que não. paraquedas não tem isso. O paraquedas, E aí? se a gente pensar que o avião é o meio de transporte mais seguro e o paraquedas é o que te salva de uma queda de uma aeronave... Ah, mas eu tenho medo dos dois, velho. Bom, eu também sou paraquedista, então eu não posso. Eu não sou referência. Eu costumo dizer que eu tenho medo dos dois. O meu grau de aventura e adrenalina sempre andaram muito juntos. Que legal. E eu sempre procurei esportes, né, e coisas que me davam adrenalina, né? A única coisa que eu não fiz até hoje é surfar. E não é por medo no mar, não. É por falta, pura e simplesmente de tempo e de ter um amigo surfista que falou... Mário eu já gosto. Eu já fui. Vamos comprar umas pranchas de novo? Mário eu já fui gosto, muito criança. Vamos embora. Mário eu já gosto, engraçado. Eu me dou super bem no mar. Mas a altura... Posso mergulhar. Subir nessa mesa eu já Mas vou ficar meio Eu cabreiro. falo que é um esporte que eu ainda tenho que ir lá e... Vamos comprar umas pranchas, já que nós somos praticamente vizinhos de casa, vizinhos de estúdio, trabalhamos juntos, somos amigos. Vamos comprar umas pranchas de novo? Bora tá lá. vendo? Mar é uma coisa que eu nunca tive medo. Eu também Meu não. pai me deu... Eu comecei a nadar muito pequeno, meu pai me deu uma prancha, eu tinha 9 anos de idade, e ele falava, vai lá pro fundo, depois da arrebentação. Imagina, quem que faz isso hoje? Quando você imagina, você dá uma prancha para uma criança de 9 anos, né? Mas Então- eu com esse corpinho de pera tenho que ter uma prancha e 4 Mas boias. não tem. senão, A prancha é o que vai te deixar com o corpinho... Hoje tem muito... eu fui dar umas pesquisadas. Então você tem algumas pranchas para tipo de corpo, Sim. altura, peso. Enfim. E é o que vai te moldando, né? Você vai ganhando aquela força. É a mesma história do polidense. Precisa ser forte para fazer isso. Não, você vai ganhar força fazendo o exercício. É isso mesmo. E me conta uma coisa. Como bombeiro, o que mais te deixava felizão, assim, porque bombeiro a gente tem toda essa imagem e esse amor. Todo mundo gosta dos bombeiros. Porque eles salvam vidas. Eles chegam em lugares onde, às vezes, um médico não chega. Ele é o primeiro a chegar. Exato. Né? E, assim, encontra situações, às vezes, você encontra situações caóticas, né? É o herói, né? Mas o bombeiro é o herói. Em todos os lugares. Eu não gosto muito desse estigma de herói e de ser o salva-vidas, né? Eu, assim, religiões à parte, sou uma pessoa espiritualizada. Então, eu costumo dizer que quem salva é Deus, né? E ele prepara o caminho para a gente lá ser a ferramenta dele ali, né? Mas ele tem um cartãozinho lá, né, mano? Tem. Ele tem os carinhas certos para pôr na tem um cartão de acesso na parada lá. Mas assim, como bombeiro, né, que nem todo mundo gosta do bombeiro. O bombeiro chega para ajudar as pessoas, né? O certo ou errado que está ali, né? Ele chega lá para ajudar. E eu falar que as ocorrências bacanas da gente era parto. Porque é uma ocorrência que você está trazendo alguém para a vida. Alguém, legal. sabe? Você chega lá e sabe que você vai estar realizando o sonho de uma família, né? Que legal. E uma ocorrência que foi divertida de atender uma vez numa comunidade, né? Chegamos lá para atender a ocorrência, tal, a grávida lá, parindo e tal. Aí a mãe da grávida, né? Que seria a avó, né? Olha, já preparei água fervendo aqui, né, para as coisas, achando que, né, aquela coisa dos filmes, né, põe água para ferver. Eu falei, já preparou água quente já?
Então faz um café que Faz daqui um a café. pouco tá nascendo, né? E aí deu a luz a um menino, a gente já pôs nos braços da avó, aquela coisa, faz acompanhamento e leva, né? E assim, porque sempre que a gente ia para uma ocorrência, eu, por empatia, eu me colocava no lugar das pessoas, né? Então, se a pessoa tinha uma chance de sobreviver, a gente ia até os finalmente, né? Sabe? E tipo, coloquei no hospital, ela vai sair de lá viva. Para também a gente não sair com aquele sentimento que depois, saber que morreu, que faleceu, né? Você estava indo lá para um incêndio, era para combater um incêndio que estava queimando a casa de alguém, a moradia de alguém, né? Então a gente se empenhava A história, bastante. né? Então, e é comum as pessoas perguntarem, quando eu falo que sou bombeiro, né? Num set de filmagem, aquilo cria um murmúrio, né? E você conta, eles falam, mas que grande incêndio você participou? Sempre a pessoa pensa em coisas grandiosas. E eu falo, olha, os grandes eu nem lembro muito, e conto um ou outro grande que teve, mas os pequenos eram os que me marcaram, porque ali eu trabalhei olho no olho da pessoa, sabe? Eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. Teve uma das ocorrências que eu atendi, foram assim, virou um capítulo de um livro dedicado de ocorrências, sabe? Então, coisas assim. E aí você traz essa parte do bombeiro, que sempre de proteger as pessoas, de cuidar da vida das pessoas, para a parte de efeitos especiais, né? Então, eu aprendi a lidar muito com fogo, vendo o fogo que não era eu que estava produzindo. Então, a gente hoje sabe os caminhos do fogo, sabe o que ele faz, né? Então, a gente consegue dar um efeito mais realista possível. Eu costumo brincar com o diretor, né? Que fazer o fogo acontecer num filme, né? Eu falo, a ação é teu, mas o corte é meu. Porque eu tenho aquele último momento para cortar o fogo, literalmente, ir lá e apagar o que ele realmente propagou, que eu permiti que ele propagasse, e não deixar ele sair do meu controle. Então, eu tenho respeito pelo fogo. Então, quando você tem respeito por tudo que você faz e pelas pessoas com quem você está trabalhando, eu acho que é a melhor química possível. Né? É sob controle mesmo, né, Carrasco? Tem que ser sob Tem controle. que ser sob controle. Tudo é calculado e minimizado, né? O risco é minimizado. Não existe risco zero, né? Mas não sempre minimizando para evitar qualquer problema, né? E qual foi o seu primeiro filme, o seu primeiro longa ou curta? Olha, o primeiro filme é difícil de datar, né? Mas eu coloquei uma primeira publicidade que foi uma chuva que eu fiz em 1990. Mas o primeiro filme longa que me marcou, que um mestre, né? Hector Babenco. Carandiru? Carandiru. Você trabalhou no Carandiru. Carandiru. Assim, o Brasil vinha passando, era difícil ter longas metragens assim, porque a gente estava passando uma fase de escassez, então saía pouco dinheiro, então acontecia muito filme no Rio de Janeiro, né? Então, para levar a equipe daqui de São Paulo para o Rio era mais difícil, já tinham as cartas marcadas, aí vieram com Carandiru. E Carandiru veio de uma maneira assim que a gente estava passando uma seca muito grande de filmes grandes, né? E aí veio contar uma história que lançou, se você pegar, né, quem tiver curiosidade, pegar o elenco de Carandiru, são hoje assim... Estrelas de primeira pessoas grandeza. que estavam lá começando, né? E eu não vou falar nome de ninguém para não esquecer de grandes estrelas que a gente tem Mas hoje. são todos nacionais e internacionais. Nacionais e internacionais, premiadíssimos, todos eles, sem exceção. E o mestre... E gente que a gente voltou a trabalhar recentemente, né? Recentemente, sim. E o mestre, né, o Babenco, eu lembro de coisas que ele falava que vão, assim, ficar pro resto da minha vida, né? Olha, com o sotaque dele, né? Ele falava daquele jeitão, olha, isso daqui, pequenininho, na telona vai ficar 1 metro quadrado. Então a gente tem que tomar cuidado para não abandonar um copinho descartável num set de filmagem. Aqueles tiros, então, quando pegava fogo na cela, caramba, era tudo você que fazia? Na época eu não trabalhava ainda com réplicas de armas e nem com tiros. Você fazia o quê? Quem veio para cá fazer isso foi um argentino conhecido do Babenco. Na época a gente trabalhava com os efeitos especiais mais físicos, que era a chuva e o fogo. Então todo aquele rastro de fogo dentro das celas, tá? E teve uma parte também do Carandiru, que foi feito no pavilhão Veracruz,
que eles replicaram as celas, que eram incrível, tá? Assim, tirasse uma pessoa presa e levasse lá para o estudo, ele ia falar que ele estava dentro do Carandiru, tá? Legal. E a gente fez toda essa parte de incêndio, né? Fumaça, etc e tal, e uma chuva, que é uma das cenas icônicas do Peixeiro, né? Que ele hoje entra, ele faz, que ele tá lá da igreja, né? que ele entra, é uma redenção, né? É uma Ele redenção surtou, dele, que é uma foi cena uma que, redenção. arrepia. Aquela cena é maravilhosa, Então, a e aquela cortagem chuva incrível. a gente teve Ele que entra pra se fazer entregar lá lá, de né, cima do cara? Carandiru, naquele átrio todo. Eu lembro de ter Então, assistido esse que filme legal. no cinema. É. E falei, é isso que eu quero fazer. E alguns anos depois eu trabalhei com a equipe de caracterização. Já trabalhei várias vezes com ele, a Gabi e o Danilo. Que eram os dois, sensacional. Aquelas tatuagens que foram feitas. Carimbos, Tudo. era. Carimbos, tatuagem era feita com material mesmo que eles criavam as tatuagens. Isso deu origem até a um livro. E tem o sangue também, aquela cena da escadaria. Esse filme, pra mim, é um divisor. É icônico. A história é boa, o Drauzio é incrível. Eu já tinha o livro. Né? E é engraçado, né? Você pega aquela cena que eles jogam um vaso sanitário, que eles jogam os colchões pegando fogo pela cela. Aquilo tudo é um efeito especial. Mas você que fazia. A gente que fazia. E às vezes é uma coisa simples, né? Você fala, é só jogar um vaso sanitário. 20 vezes. Só que você vai jogar aquilo da onde para bater aonde? Quantas Né? vezes? Então a gente tem que criar uma trave para a pessoa ficar sentadinha lá segurando a peça para na hora certa jogar. É a deixa, né? Que nem hoje a gente tem muito mais facilidade de alguns equipamentos, né? Ficam coisas mais fáceis de montar. Mas naquele tempo onde eu comecei, as coisas eram muito feitas no prego e na madeira, né? E andaime, né? A gente usava. Hoje a gente usa as pontes, as torres. Tem Hoje o vaso sanitário pode ser feito de um material que quebra como vidro, como louça. Como louça. Tem aspecto de louça, mas na verdade ele não machuca ninguém e ele faz o som de louça. E faz o som. Ô, Carrasco, deixa eu te perguntar uma coisa. O que precisa para ser um efeitista? E se tem algum curso para isso hoje em dia? Se você indica algum curso, se você dá curso, o que você acha que precisa para o cara ser um efeitista hoje? Tem que ser bombeiro? Não tem que ser bombeiro. Blaster, alguma coisa do gênero. O que precisa? Tanto é que essa mística de ser bombeiro agrega bastante, tá? Mas eu até andei conversando com o pessoal do cinema e tal. Eu sou contra um curso para ser efeitista. Por que eu sou contra? Se eu fizer um curso, eu tenho que... eu já dei muito treinamento como bombeiro, já dei muito treinamento, dava aula em algumas instituições para técnico de segurança do trabalho. Então, eu sei da responsabilidade que é você montar um curso com carga horária e formar alguém competente para ele ir assinar um diploma dessa pessoa, um certificado dessa pessoa. E, principalmente, se essa pessoa vai mexer com uma vastidão de coisas. Então, não é só um curso. Eu vou dar um exemplo assim como médico. O médico ele faz todo um curso e depois ele vai fazer residência por anos para chegar depois e poder clinicar. Então, ele poderia fazer um curso de iniciação para poder trabalhar lá como estagiário? Poderia, mas ele teria que somar uma carga horária. E essa carga horária vai depender de você formar um contexto de coisas acontecendo. Entendi. Hoje, eu como efeitista, eu atuo nos diversos filmes, né, nos streams. A gente faz parte subaquática, tá? Parte com chuva, parte com tsunami, né? Parte de levitação, parte de altura, que existe a diferença de você levitar uma pessoa e você só levantar a pessoa, tá? Tiro no corpo, tiro em objetos, explosões controladas, tá? Tiro num carro, tiro em movimento, né? E aí você vai colocando mais coisas, fogo, né? E aí você, quando coloca, fala assim, mas espera aí, como que eu formo uma pessoa com uma carga horária, como tem pessoas que vendem curso, e aí não vou falar... Cada um no seu corre, mas cada um com sua responsabilidade. Como que você vai assinar um certificado de 40 horas para uma pessoa poder ser um efeitista?
Você pode fazer um curso para a pessoa começar a ser um técnico, tá? Mas ela tem não que passar um coordenador por um e não um responsável pelo efeito. Ele poder trabalhar é como você, né? Vamos puxar para a linha da maquiagem, do corte de cabelo. Não tem a pessoa que vai lá e faz o corte de cabelo? Agora imagina você, porque você certificou aquela pessoa, né, para cortar cabelo e ela está levando o seu nome no certificado e fala, ai não, eu sou aluno, fui aluno do João e da Dani, então eu sou mestre, né? Eu sou bom. Existe uma diferença você fazer uma maquiagem, ela dá errado e você vai tirar e você explodir uma pessoa, né? E assim, só para falar da questão do cabelo, para cortar cabelo, cortar, colorir, higienizar e mudar a estrutura, só isso, coisas simples, é o básico do básico, são 400 horas. São 400 horas. 400 horas e você tem um número específico de faltas, você pode ser reprovado. Isso eu tô falando de curso sério, esse negócio. Depois que você termina esse, as grandes escolas de especialização só aceitam se você tiver essa formação de 360 a 400 horas, no mínimo. E aí o pessoal quer falar num curso Não de dá. 40 horas. Por quê? O produto que você Pra usa... alguém, né? Para vocês transformar aquela pessoa num técnico. Não dá, porque se Você você for botar um levar... bagulho Então, nela e fazer explodir... Se não for para fazer coisas com seriedade e Não vale a legalidade, pena. Eu prefiro não fazer. Não Porque vale a pena, porque se você O for dinheiro analisar... não paga a minha tranquilidade. Exato, e no cabelo, por exemplo, você trabalha com produtos que você conhece, em dosagens diferentes, mas é o mesmo produto, de forma, em fórmulas diferentes. Amônia, que é o que colore o cabelo. Peróxido de hidrogênio, que também, a gente sabe que ele pode, dependendo da concentração, ele explode. Explode. Aí você tem pérfuro cortante, que são todos os instrumentos de corte e afins. Tem a questão biológica de contaminação cruzada, biocontaminantes, uma série de coisas. Você tem uma infinidade... Hidróxido de sódio, que desestrutura a forma do cabelo, que é o quê, gente? Tudo Entendeu? química que É tudo explode. química, então não adianta. Quando eu falo cursos de cabelo e afins, você tem que ser um pouco químico. É a mesma coisa que trabalhar com maquiagem de efeito. Porque aquela pólvora que você põe aqui, ou não sei, uma Então, pólvora, é. aquilo pode pegar fogo no cara, pode machucar o cara, ou... Porque você põe um EVA, de repente, até para proteger É alguma quantidade. coisa, sei lá. Mas se você errar na quantidade e fizer alguma coisa, você pode machucar a Vamos pessoa. lá. Quando os Guaraná vinham com rolha ainda, né? Só para falar bem lá tempo, a gente tinha que realmente fazer as coisas com pólvora, a gente tinha que extrair pólvora, às vezes até de rojão. Porque não tinha, é o que eu falo. A gente desbravou, tá, os efeitos especiais aqui no Brasil, né? Com algumas técnicas que a gente não tinha, a gente olhava e não tinha Então. pesquisa no Google. Não existia. Era Existia aquela erros e criança acertos. piromaníaca do Tinha passado, aquela eu fui essa criança Exatamente. piromaníaca. E aí a gente montava, tipo, vamos fazer uma birimbinha que vai estourar e vai acontecer. A gente usava o escudo, era o fundo de uma latinha, tá? Que eram latas mais grossas na época. A pólvora era pólvora extraída, o filamento de lâmpada, e criava uma microexplosão controlada até um certo limite. Hoje não, já há algum tempo, né? Como tudo, graças a Deus, evoluiu, também teve uma pessoa que fornece granadas para o Exército, para as Forças Armadas, que tem os artefatos explosivos para a gente colocar perto da pessoa, com os escudos calculados, tudo bem calculado, que minimiza um fator agressivo a quem vai estar usando isso. Mas até a gente estava conversando um pouco antes, né? Pô, é difícil, não é difícil? É capricho. Aí vai o capricho de cada efeitista. Né? Fazer uma comparação bem chula é igual o cara que faz funilaria e pintura no carro. A massa plástica, a tinta, é tudo mesmo produtor. Mas quem vai aplicar aquilo, quem vai polir o carro, quem vai pintar o carro, é o capricho, é a mão. Né? Então, tem toda uma parte mecânica e eletrônica dos fatos, mas tem a parte que é o capricho. Como colocar, como dosar, o quanto que a pessoa quer ver. Eu quero ver uma explosão de sangue saindo da pessoa, que vai sujar as lentes, que vai imprimir na tela toda, que vai fechar o vidro, né? E eu quero só um puffzinho, né? Nós fomos matar um Drácula outro dia. Drácula não tem sangue, né? Então tem que explodir o quê? Uma certa poeira para
para fotografia, né, aparecer e depois o pessoal colocar alguma coisa, né? E tem hoje muita coisa imposta também, que ajuda, né? Por exemplo, tiro na cabeça. Existe um micro explosivo para fazer tiro na cabeça, mas a gente mesmo não recomenda. Tá? Por quê? A segurança. A cabeça, o seu crânio, é algo tão importante, tão sensível, tão delicado. que às vezes Deu uma merda lá, tequinho já era, que você né? deu uma... O cara já fica com dor de cabeça, já pode ter um... Às vezes Então, a pessoa teve uma lesão cerebral na infância, nem sabe, porque sabe, a gente tem muito essa imagem, né? Ai, lesão cerebral é aquela pessoa que vive uma vida, assim, Não. praticamente vegetativa. Não, a gente pode ter lesão cerebral e não sabe. Às vezes um tombo bobo que pode ser um gatilho, né? Pra Existem algo micros pior. lesões que foram cicatrizadas, elas podem ser reativadas com um estampido. O que é mais complexo? Fogo, explosão, tiro? O que é mais complexo? O que é mais difícil de fazer? Eu falo que o mais complexo é o fogo. Fogo. O fogo. Por quê? Vou falar que o menos complexo. O tiro no corpo. Esse é Eu tenho as medidas, eu tenho os escudos, eu tenho as proteções, eu tenho o capricho, vou lá e monto. Você nunca recebeu um tiro no corpo, eu dou todas as especificações para você, te conto. Você pode até ficar com medo, mas você é o ator que quer Tem algum levar esse impacto? tiro. Não, nada. Quase nulo, é um tequinho de Mas nada. ele treina até o movimento Mas do a ator. gente treina o movimento, a gente ensaia, a gente faz, né? Tá. Eu fui dar outro dia tiro numa senhorinha e eu consegui matar ela 2 vezes no mesmo filme, né? Caramba. Que ela fazia uma gêmea, né? Então ela morre 2 vezes no mesmo filme com um tiro meu. E ela nunca tinha tomado tiro, tal. Então você explica, prepara essa pessoa. E ela tem todo um respeito e ela vai seguir exatamente o que você está dizendo. Tá. A explosão. Uma explosão de que a gente faz explosão desde ar comprimido, tá? Ou gás comprimido. E explosão com combustíveis líquidos, tá? Que são jogados, espalhados, ou até porosos também, que são espalhados no ar. Tudo isso a gente tem um dimensionamento. Então eu falo assim, olha, pode ficar até aqui, pode ficar até lá. Todo mundo respeita, que você vai falar, isso aqui vai explodir. Mas o fogo, a gente tem um controle dele. Só que os gases, eles vão se aquecendo, eles vão virando combustíveis, né? E às vezes o que acontece? Eu chego lá e falo para o pessoal, me constrói esse cenário aqui com essa madeira XYZ. E usa isso, isso e isso. A pessoa vai lá e a gente chega no cenário e vê que eles colaram adesivos, colocaram uma fórmica diferente, a fórmica para ser colada, né? Cola de contato. Tem um vento que vem de algum tem um lugar vento você que não, vem de algum que não lugar, estava calculado ali na exatamente. história. E aí o fogo, você tem um controle dele, mas você tem que ter um respeito. E aí é onde as pessoas vão chegando e a cena tá boa e você sabe que a cena ainda não chegou aonde o diretor queria. Então você quer entregar a cena total para ele. E aí é onde você pode perder o fogo. E o fogo tomar conta de coisas. Porque se tiver um ventão, ele... Nós fizemos fogo acontecendo, um seriado que foi incrível, né? Que era o Advogada do Diabo, com Tony Ramos, e subia lambendo 5 metros de fogo pelas cortinas. E quando dava o corta, a gente tirava o pessoal e ia lá, literalmente puxava as cortinas para baixo, que elas estavam presas lá, fáceis para serem soltas, para conseguir apagar. Por quê? Porque tinha que lamber esse fogo. A cena era essa. E tinha horas que, sabe aquela coisa, você colocou fogo e aí é onde o efeitista fica com o coração na mão, que o cara fala, não, peraí, você já colocou fogo. E não é algo que é um fogo que vai pegar numa cortina. Ela está preparada até um certo ponto. E o cara fala, a bateria tem que trocar. Aí o cara gasta 20 segundos para trocar a bateria, que o teu coração vem na boca e você sabe que esses 20 segundos vai ser queimado a mais. Você arrisca, mas arrisca na seriedade da experiência que a gente tem. Então aí é onde o nome, né, que a gente fala, a Carrasco. Eu não quero só eu ser o especialista na minha empresa. A gente cria especialistas. Hoje eu já tenho 2 coordenadores de efeitos que eu posso mandar para o set de filmagem e eu nem aparecer e eu estar tranquilo, porque eu sei que eles não vão extrapolar. Você já soube, assim, de algum acidente, não do Carrasco, mas de uma outra empresa, se é algum acidente muito grave, assim, que aconteceu, você já soube? Infelizmente eu já soube.
eu posso me dar por feliz que a gente nunca teve. Eu estou aí desde 1990 fazendo efeitos. Eu nunca teve um incidente que machucasse alguém. Aí que você soube? E eu soube de acidentes que aconteceram até recentes aí. O escudo ser colocado ao contrário, na pressa, com a camisa ao contrário. Do tiro? E o tiro foi para dentro da pessoa. A pessoa sofreu uma queimadura leve, tá? Mais traumático, né? Mais traumático. Pode né? gerar até uma rescisão contratual, então, uma série de coisas. E fiquei sabendo disso. Aí vieram me perguntar, pô, Carrasco, o que você acha que aconteceu? Eu falei, pressa. A pressa... A pressa induz ao erro, né? A pressa é inimiga da perfeição. Sabe aqueles ditados antigos que as pessoas falavam? Real, né? E eu, desculpa, né? A gente tá no podcast, palavrãozinho pode, né? Deve. A pressa passa, a merda fica. E outro dia achei, uma menina que, ó, ela tá começando no cinema, ela não tem 6 meses. Mas ela chegou com uma frase que eu falei, amei, vou fazer uma camiseta com isso. Cinema parece que é a arte de ter pressa para ficar esperando mais tempo. Muito real isso. Sabe? Então, às vezes todo mundo corre porque tem horário, tem o prazo, maquiagem está pronta, figurino, não sei o quê, efeito... E aí é onde as coisas acontecem. O atropelo das etapas. A gente tem etapas de segurança que têm que ser obedecidas. É assim, é uma coisa que eu falo que o Carrasco, ele é muito... É o lado humano, é o lado profissional. E assim, a gente já trabalhou juntos em outros projetos, mas foi num do ano passado que a gente acabou ficando mais próximo. Eu, você, o Carrasquinho. Para quem não sabe, o filho do Carrasco, que é o Carrasquinho, também é efeitista. E trabalha tão bem quanto o pai, é incrível, gente boa. Daqui a pouco tem mais um pequenininho aí que também vai trabalhar, porque ele já gosta de ficar lá no... Tem uma leitura mais jovial, que isso é importante também. Muito. Para uma evolução. Mas tá? o cuidado que você teve com o Leandro, o Zorba, foi fora de série. Aquilo ali foi fora de série, aquilo ali foi uma coisa que eu prestei atenção e só quem está dentro daquele contexto presta atenção. Leandro é um ator, Leandro Bratz, ator. Ele é um homem negro. E ele estava no meio da rua, fantasiado de palhaço, maquiado de palhaço e segurando uma arma que parecia uma arma de fogo. E aí, a primeira pessoa que se levantou para falar, não, você para aqui do meu lado, você fica aqui, não sai daqui, não anda, não sai desse perímetro, porque pode passar alguém da polícia, não entender o que está acontecendo e achar que você vai assaltar ou agredir alguém. Então, esse recorte de cuidado eu achei muito foda. Esse cuidado com ele que você teve com ele, depois com o Baiano, porque eles estavam... A gente estava filmando num centro urbano, com uma alta circulação de pessoas, em dias úteis, e esses aniversário da cidade. Aniversário da cidade. Então, assim, a gente tinha aquilo muito pequeno, muito isolado, para evitar, porque, assim, o policial, ele tá passando, ele não sabe o que está acontecendo ali. Por mais que tenha alvará de filmagem, uma série de coisas, não é todo mundo que é notificado, vamos ser sinceros. Não funciona dessa maneira. Às vezes não chega na onde tem que chegar uma informação. E às vezes é uma pessoa comum que está passando, tá armada e fala, não, hoje é meu dia de ser herói. Eu vou ali. Então isso pode virar uma coisa muito grave. E esse cuidado que você teve com eles foi muito, muito legal. Tanto que até teve um cara que estava passando na rua e viu a movimentação e falou assim para mim, sai daí que estão se matando, é tiro. Tá bom. O cara olhou assim, tipo... Essa daí é doida, né? Porque eu tava ali do lado de fora. Tô avisando e ela tá aí, né, viajando, não tá nem aí, porque eles realmente não sabiam o que estava acontecendo. Mas esse cuidado foi uma coisa muito legal que você teve com eles. A equipe tem que zelar pela integridade, isso é muito importante. Mas, por exemplo, você falou assim, de um curso de 40 horas, que não é contra um curso de 40 horas, ou que o outro não dá curso. Mas, por exemplo, eu quero entrar como efeitista, eu quero entrar nessa área. Bem, e o que eu faço, então? Faltou esse pedaço, né? Porque eu quero entrar. O que acontece? As pessoas que querem entrar, primeiro, eu acho que elas têm que começar a se associar ao cinema. Tá? Então, nem que seja para a pessoa ir lá ser um boy de set. Porque dentro do cinema não tem só a minha área que é incrível. Tem a área da maquiagem que é incrível, tem a área da administração que é incrível. Tem a área... a arte e cenografia, eu acho que são áreas incríveis. A área da fotografia. Por exemplo, você não entra no cinema já sendo um fotógrafo. Você tem níveis. Você vai chegar lá fazendo vídeo assiste, vai colocar o monitor porque o diretor está olhando. Por exemplo, a gente e aí vai começar a carregar mais. A gente é maquiador. A gente quer começar
a entender, a trabalhar com efeitos, o que a gente faz? Então, primeiro procurar uma empresa que te aceite como estagiário, de repente. Já chama. Já temos. Já temos. Já tem, né? Então, aí foi onde eu conversei no Sindicato do Cinema e propus, né? E isso ficou de uma pauta de conversa, que ainda não houve e tal, teve pandemia no meio, teve um monte de coisa. Assim, o governo às vezes quer investir, quer incentivar treinamento dos jovens. Pega esse dinheiro e investe, por exemplo, numa empresa como a minha, que é uma empresa séria, tá? Tá lá documentada, tudo certinho, e fala assim, nós vamos pôr um estagiário nos seus filmes. Lógico, ele vai ter que passar por uma avaliação. Aí eu vou falar assim, tem cursos, tá? Que ele vai ter que fazer por fora. Então, por exemplo, ele vai fazer um curso de mecatrônica, de repente, ou de eletrônica. Tá? Ele vai fazer um curso de altura, uma NR35, para habilitar ele, que tem horas que a gente vai pendurar coisas pelo lado de fora da sacada. Eu fico com essa parte. Já lascou com o João, tá vendo? Eu fico com essa parte. Já afinou. Não dá para ficar só no tiro, velho. Não. Tem um curso, por exemplo, de mergulho, porque nós vamos fazer cena subaquática. Tem que saber nadar. Tem que saber nadar. Então beleza. você vai agregando pequenos cursos para você se aprimorar. E aí, vamos dizer que a gente conseguisse ter uma verba, porque se eu falar para qualquer produção, olha, eu estou sendo incentivado pelo governo, eu vou levar um estagiário comigo, tá? Numa reunião, numa visita técnica, ele vai ficar no meu galpão montando os efeitos. Porque uma coisa que é incrível, enquanto vocês, maquiadores, também têm que misturar algumas químicas para chegar num resultado que vocês querem, nós temos que construir os nossos efeitos. Sim. Lógico. Eu não tenho, né? Outro dia eu fui lá num soldador, eu falei, o senhor solda isso aqui para mim assim, 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 assado, né? Porque eu até me arrisco numa solda aqui, então um menino que faz lá Eletrotécnico, Senai. Um curso no Senai, que mexe com um torno, alguma coisa, ele já tem uma facilidade para ser um efeitista, né? Mas não é só isso, são várias coisas que você vai agregando para o carro funcionar, né? Então, você chega lá, coloquei o cara, fala, solda isso, solda aquilo, tal. Mas o que você vai fazer com isso? É muito pesado para uma churrasqueira. Eu falei, não, isso não é uma churrasqueira, né? Isso aqui vai ser um cilindro, que vai ser assim, que vai pegar assado, uma pirâmide daqui, uma pirâmide lá. E quando eu mostrei o vídeo do que ficava pronto, o homem olhou para mim assim e falou, você é doido? Você é louco? Eu falei, não, eu não sou louco. Eu sou um cara que não existe uma faculdade para nos ensinar isto. Então, é passado de pessoa para pessoa esse conhecimento e que a gente orienta. Então, ele quer ser um efeitista? Cara, vai fazer alguns cursos na área disso daqui, que é uma área de eletromecânica, né? Os nerds são bem-vindos. Os nerds são bem-vindos. Muito bem-vindos, porque eles geralmente são detalhistas. E dentro dos efeitos especiais, existem efeitistas que só trabalham meio com mecatrônica, minimalistas, movimentos, né? Tem, assim, muita área para ser explorada. Tem alguns bons profissionais, tem poucos ótimos profissionais, tá? Se eu quiser, por exemplo, eu só quero saber... Por exemplo, eu sou maquiador, mas eu só quero, igual a gente conversou, só quero saber fazer um tirinho lá, mano. Qual é o tempo que eu demoro, de repente, mesmo eu treinando, fazendo, ele é um tempo longo? Ou, por exemplo, só para fazer esse por exemplo, sistema de tiro... Eu vou te falar assim, eu como professor, como eu disse, lecionei em Senac, lecionei em Senai por mais de 15 anos. Eu falo que em um dia eu te ensino com amplitude você fazer um tiro no corpo. Tá? Então já... Eu consigo passar o meu conhecimento desde 1990 trabalhando com efeitos. Vou falar aqui pelo menos uns 20 anos trabalhando com tiro no corpo. Que vi desde a primeira picada até o que a gente tem de mais moderno hoje aqui no Brasil, que também é usado nos filmes gringos. Lá fora, tal, na gringa é igual, né? E eu consigo te passar num dia. O que vai faltar para você depois? O capricho, porque às vezes eu posso te ensinar, e a hora que eu falo para você, monta, eu vejo que você não tem a maleabilidade. E monta de qualquer jeito. E aquela coisa assim, paixão. Não é paixão,
não é também responsabilidade, mas a frieza, que você sabe que você vai colar um tiro no corpo da pessoa e vai dar certo, né? Você vai apertar o botão e você sabe que não vai machucar essa pessoa. Pode até falhar, Cuidado, porque é uma coisa falhar eletrônica. É parte da vida. É o cuidado, você pode né? apertar o botão e falar, pô, não funcionou. O que aconteceu? Deu ruim em alguma fiação, deu ruim em algum plug. Você vai revisar. E como que você revisa isso, né? Eu, por exemplo, eu vou montar um fogo. É uma barra de fogo ali, ó, simples. Né? Para não perder o foco. Então, eu consigo te ensinar, mas de repente eu olho para você e falo assim, ó, para você ficar bom nisso, você vai ter que repetir isso 100 vezes. Sabe? É como um golpe, né? Num karatê, num kung fu, é como pegar onda, né? Eu quero pegar onda. É como de balé. repente, eu vou lá, vou pagar um professor, vou passar uma semana lá na praia. Eu posso falar que eu sou surfista? Mas é como a maquiagem, né? É como balé. É como, balé é como são dirigir 9 um carro. anos repetindo. Gente, são 9 anos pra você. E nem todo mundo Vai sai sair de pronto. lá como vai sair de lá instrutor, bailarino. Não. como professor de a balé. maioria não sai, Né? na verdade. É Então- mais difícil ensinar. Às vezes, o bom professor não é um exímio bailarino. É Aham, engraçado isso. Mas é treino, 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 treino. Mas olha, você tem aqui uma Mas, criança Dani- que foi piromaníaca. Sabe o que eu fazia? Sabe aqueles estalinhos de caixa? Sei. Eu ia numa loja, comprava umas 10 caixinhas assim, e aí eu jogava em cima de serragem, pegava as pedaços de Barbie, cabeça, essas coisas assim, ó, e jogava assim, mas tinha que jogar muito rápido, fósforo ali, aí eu vi que não dava certo, eu comecei a pegar uma vela, comecei a pôr fogo num... Criança piromaníaca. Então. Daí eu anotava num caderninho, meu pai achou esse caderno um dia, ele ficou bem assustado. Bem preocupado. Ele ficou muito assustado, ele falou, eu acho que ela tem algum problema, porque olha o que ela tá fazendo. Então, o que acontece, né? Pegando o gancho, né, que eu falei. Não é porque você tirou uma carta de habilitação Você tá pronto pra pegar a você estrada. está pronto para ser um Exatamente. piloto de um carro. Ele está pronto para pegar a estrada. Então eu falo assim, o curso, eu não sou contra, mas nos moldes que eu estou vendo pessoas vendendo o curso, eu não acho ético. Eu já vi na Eu também não internet eu não alguém acho vendendo bacana, curso sabe? de efeitos. Até online. Eu acho que tem Eu limite já vi pra vendendo tudo. online. Eu curso. acho que assim, eu acho não. Eu tenho certeza disso como um professor, né? Que eternamente a gente é um professor. Eu ensino os meus técnicos a fazerem os efeitos dentro do meu galpão para depois levar eles para o estúdio, tá? Eu não solto um técnico lá, vem cá, o que você faz da vida? Tó, pega essa máquina e vai fazer fumaça lá, né? Ele vai comigo, a gente é responsável por ele. É o que eu falo, formar um coordenador técnico, né? Então, hoje eu tenho 2, além de mim eu tenho 2, como eu disse. Mas esse terceiro, ele não é um coordenador de todos os efeitos, tá? Tipo, pegar um filme muito grande, pegar uma coisa muito... que tem 5, 6 técnicos trabalhando. Nós vamos fazer um efeito com mais de 28 pontos de fogo, simultaneamente acesos. Era eu e mais 5 técnicos. As pessoas olharam assim, mas como você com mais 5 técnicos vai entregar isso? E quando eles viram, o diretor veio me parabenizar e a nossa equipe. Falou, cara, agora eu percebi, vocês têm padrão. Então eu ia falar, né? Eu vou montar uma barra de fogo, eu monto uma barra de fogo, aí vem uma parte que é mais difícil de queimar, aí vem a mangueira de borracha, o registro e o meu botijão de gás para poder fazer acontecer. Então eu tenho uma sequência, é um protocolo que eu sigo. Porque senão eu ponho o botijão, eu ligo aqui, depois vou lá, vem alguém, abre o registro, né? E aí acontece. E é um efeito que a gente fala assim, mas, cara, o efeito vai do mais simples ao mais complicado. Nós fizemos um tsunami uma vez, que era uma avalanche de água com 12 mil litros de água caindo sobre um barco, para um filme chamado Amazon Adventure, filmado em Manaus. E os estrangeiros, né? Um deles, um assistente de direção que fez vários James Bond, vários 007, virou para mim e falou, cara, você só não ganha o mundo porque você não fala inglês ainda, né? E falou para o meu filho, ó, siga os passos dele, que está pronto para o mundo, que vocês podem ganhar o mundo, porque o que vocês construíram aqui, com os poucos recursos que nós temos, E num local num local extremo, e deu certo, né? E eu fiz desde uma maquete
de 1 metro de tamanho, para eles verem acontecer, e você olhava percebia aquele olhar desconfiado, tipo, isso vai dar certo. E aconteceu. Tá no meu Instagram aí, quem quiser depois seguir, Carrasco FX Team, né? Sigam, galera, sigam, Vocês porque vão ver tem lá. muita coisa legal ali. São desafiadores, tá? São grandes efeitos, mas você tem que ter uma técnica, você tem que ter um protocolo. E isso você não passa para uma pessoa que depois vai trabalhar, né? Assim, vou falar uma pessoa que todo mundo deve conhecer, né? Tony Ramos, né? Antônio Fagundes. Pô, Antônio Fagundes, nós fizemos um incêndio que ainda vai o filme pro ar aí, com ele envolvido ali. Você vai trabalhar com o Antônio Fagundes da vida e por um cara que fez um curso de 40 horas, não tem um diretor executivo que vai assinar uma responsabilidade dessa. Então não adianta você formar. Eu falo assim, a pior coisa que tem é você iludir a pessoa. Você vai fazer um curso comigo e já vai sair fazendo, vai sair ganhando dinheiro. Não vai. Responsabilidade, tempo, técnica, experiência. E sabe? entrar no cinema não é fácil, gente. Não é fácil. Para trabalhar no cinema, é isso que eu falo. Eu quero fazer o que você faz. Legal. Você tem que ter uma empresa que não pode ser MEI. Já começa por aí. Você precisa de DRT. Você precisa, para ter o DRT, experiência. Como você ganha experiência? Sendo estagiário, sendo assistente, trabalhando. São 3 anos para fazer o de maquiagem. Então, não é simples. Você tem que querer. E a pessoa que faz, tá bom, fez o curso de 40 horas, beleza. Agora você vai lá e faz mais 360. O mínimo. O mínimo. Aí você fala, aí você vai vender o curso, que é para iniciação? Ok. Então não é um curso, é um workshop. É um workshop. Pronto. É um Quer um workshop? Vem cá. É um workshop. Carrasco, vem dar uma palestra. Né? Sobre o que é efeitos especiais. Vamos ensinar. Vamos fazer chuva. Até fazer uma chuva. Você que é só jogar água, e tecnicamente água não machuca e não mata ninguém, né? Joga água em cima de uma câmera. Joga água em cima de um painel de LED. Ou de um corpo todo coberto de tatuagem que eu vou parar, olhar para você assim, ó. Entendeu? Ou, tipo assim, nós temos uma cena de chuva, que também ainda vai pro ar, no filme do Raul Seixas, que só podia chover naquele exato momento. Sabe? E ficou linda, tinha que ser de primeira, não podia ter retake, porque o retake ia demorar 30 dias para montar, sabe, o mesmo cenário. Então, assim, são responsabilidades que só com experiência, com paciência, e você chegar e falar assim, vai dar certo. Ô Carrasco, eu fiz um treinamento quando eu trabalhava no metrô, você tinha que fazer um treinamento contra incêndio. Sim. Né? Dei muito treinamento assim. Não, um deles eu me ferrei, né? Porque eu tinha que entrar numa casa lá. Cheio de Entrei fumaça. a primeira vez para conhecer a casa. Aí beleza, o cara fala, vou botar fumaça lá nos pneus lá. Quando eu fui entrar, Na época que podia. Quando eu fui entrar a próxima vez, cara, já tava tudo diferente dentro da casa, já tinha umas madeiras, eu já caí no degrau, eu já não sabia para onde ia, comecei a engolir fumaça, eu saí da casa, meu, tinha um saco de leite, eu tomei leite, odeio leite. Cara, eu saí mal. Aí um outro negócio lá, você tinha que apagar incêndio de botijão de gás. Uhum. Aí tinha um grandão e o pequenininho. Aí o grandão, por exemplo, tava lá o incêndio, eu ia lá com o dedo e girava o botãozinho. Aí o cara falou assim, o botijão de gás grande, ele não tem tanto risco quanto o botijão de gás pequeno de acampamento. Porque o grande ainda você vai lá tal, mas o acampamento explode. É verdade isso? É mais perigoso pequenininho do que o grande? São controvérsias. Né? O João, ele agora entregou a idade que ele fez os cursos, né? Porque você punha fogo no pneu e tal, aquela coisa. Eu peguei essa fase também, tá, João? Né? Eu sei que eu sou mais velho que você. Mas existem assim as polêmicas e as controvérsias. O botijão, que a gente fala, o gás de cozinha normalmente, aquele de 13 quilos, ele tem uma válvula de segurança, que ele se queima, ele se rompe e não deixa o botijão explodir. Que ele fica ao fogo, né? Fica a labareda enorme e botava o dedo, o fogo e não é engolido, você interrompe, mas só vale a negócio. pena interromper, que é para você tirar ele de dentro de algum lugar, que ele não deveria ficar enclausurado, tá? Mas a realidade das nossas construções não são essas. Deixar um botijão no quintal, você vai achar 2 no dia seguinte, né? Ou bota 10 mil reais de corrente.
E o botijão pequenininho, ele não tem essa válvula de segurança. Por quê? A válvula de segurança, ela rompe a 70 graus. Então, se você colocar uma espiriteira, um fogareiro no botijão de acampamento, ele vai dar calor e ia derreter a válvula de segurança. Se você precisa de 100 graus para ferver a água, beijo, tchau. beijo, tchau. Você já tem uma pequena bombinha ali exatamente. com você. Então, ele não tem aquela válvula de segurança, porém, a placa dele, o aço dele é mais estreito, mais fino, que é para ele se romper conforme a expansão dele num calor. Se de repente começou a pegar fogo numa barraca e o botijão está lá dentro, ele vai romper e escapar, que é para realmente não explodir. Então, ele não explode essa carcaça toda soltando estilhaços igual uma granada. Ele rompe e solta uma labareda de fogo. Só que essa labareda de fogo e esse rompimento, ele pode dar uma dispersão de ar, né? Uma explosão de ar, empurrar o ar e jogar as pessoas para longe ou sofrerem queimaduras. É um impacto grande. Então, o impacto é grande. Tá? Tipo panela de pressão, né? Tem um impacto... É diferente. Isso não acontece com o grande. O grande também acontece, só mas que... tem um tempo maior para acontecer. Por ele ter a válvula de segurança, é mais difícil. Mas você falou que tem a válvula de segurança, mas pode acontecer também. Por quê? Vamos lá, de novo, as místicas que acontecem. Você está num grande incêndio lá, com vários botijões de gás. Aquela pilha cai. O botijão fica deitado. Eu não falei que a válvula derrete com 72 graus? O GLP, o gás que está lá dentro, está 40 graus negativo. Ele cheio, ele encosta nessa válvula de segurança. E aí ele não deixa derreter. Ele congela a válvula por dentro. E aí onde pode romper o botijão de gás. Entendi. Aí vira aquelas carrepetas que a gente via nos incêndios. Quem acompanhou em 89, Vila Socó. 90. Os incêndios que você vê os carrapetas subindo, que nem os rojão. Vila Socó teve lá no Cubatão. Então, foi uma coisa desse tipo. O perigo existe quando a negligência é maior. Entendi. Tá? Que foi muito o que aconteceu lá. A proporção é porque, na verdade, vazou gás e represou embaixo daquela área de palafita, que eram moradias extremamente precárias. E daí eram... Assim, Brasil é botijão de gás, né, gente? Vamos falar a verdade. Brasil é chuveiro elétrico, botijão de gás. Então, você tem 2... E panela de pressão. Você tem 3 itens em casa que talvez são severamente condenados em outros países por questões de segurança, né? Dani, mais uma curiosidade. A gente veio para falar de efeitos, mas como eu sou bombeiro, não conseguimos fugir do assunto, porque uma coisa integra a outra. Sim. Então, tudo que eu levo para um cinema, né? Eu levo baseado nas minhas experiências do Corpo de Bombeiros, tá? Qual eu sou muito grato. Trabalhei lá 30 anos na rua, atendendo ocorrências. E sabia que a panela de pressão é algo tão dimensionado, porque ela é uma caldeira, é uma mini caldeira. Eu já vi explosão de panela de pressão. Que se ela fosse a dimensão que ela tem de chapa, se ela fosse do tamanho de uma caldeira, ela teria 1 metro de espessura. Hiperdimensionado. E por que ela é hiperdimensionada? Porque graças a Deus o engenheiro que bolou essa panela de pressão tinha certeza que você e outras pessoas cozinhando, na pressa de diminuir a pressão para abrir logo, para ver se o feijão está pronto, faz o quê? Enfia embaixo da água. Então o choque térmico poderia romper essa panela. Eu não sei nem usar aquilo, acredita? Eu já não sei cozinhar. Bicho, eu tava uma vez... Eu sei que tem umas elétricas abafa o caso que você não sabe cozinhar. Mas assim, eu já salvei a minha casa de acontecer uma cagada dessa com botijão de gás. Porque o que rompeu naquele registro, que a gente tinha trocado fazia pouco tempo. Então, na verdade, ele veio com um defeito. Isso tem muitos anos. Eu era, tipo, novinha. Mas sabe aquele pino, assim, da frente? Ele saiu. E daí eu ouvi o barulho. Tss, mas era muito, muito forte. E aí eu catei meu pai no corredor, indo acender o interruptor. E eu bati na mão dele e falei, faísca. É só fechar, porque nem sempre você fecha total. Falei, faísca, porque eu tinha aprendido na escola. Não pode ter. A faísca é o que você precisa para explodir tudo. Sabe que, Dani, eu dando aula, você amplia seus conhecimentos. Quanto mais você seleciona, mais você amplia seus conhecimentos. Né? E tem coisas que, se a gente contar aqui e as pessoas repetirem em casa, elas podem se machucar. Sim. Mas eu mostrava que algumas místicas são inventáveis. Né? Não pode se jogar água no óleo. Né? Se jogar água no óleo, ela
fala que explode. E realmente tem vários vídeos na internet. Só que o bombeiro, ele começou a aprender a combater o fogo com vapor de água, que ele troca caloria muito mais rápido. E aí você pode até combater o óleo com esse vapor de água. Mas tem o quê? Uma regulagem, uma pressão. Tem um estudo certo. Não é simplesmente o leigo que chega lá, pega um balde e joga na frigideira, que aí vai dar uma queima muito grande, vai dar ruim. Né? Então a gente fala assim, tudo é muito estudado. Então quando vem, eu adoro desafios. Adoro, amo. Tá? E tem coisas que eu falo assim, olha, o dia que eu descobrir isto, tá? Eu vou ficar milionário. Né? Desafio de todo efeitista. Cria uma fumaça não tóxica colorida. Preta, marrom, amarela, não tóxica, que você pode usar dentro desse ambiente e não vai fazer mal para as pessoas. Não tem. Né? Não tem. Assim, é o sonho, de muitos efeitistas que eu converso, que eu falo assim, o dia que a gente descobrir isso... Tá todo mundo milionário. Patenteou. Patenteei e fico milionário. Beijo, tchau. Não levanto mais cedo. Você faz pesquisas, tudo que eles falam, isso aqui, mas deve ser usado em ambiente aberto. Como essas fumaças e torcidas. Sim. Você vai e compra pronto. Ah, tem preta, marrom, vermelha, branca. Você compra, mas é tudo o quê? Para uso em locais abertos. Sim. Né? Aí você faz o quê? Tem que colorir com luz, tem fazer às vezes uma poeira colorida. Trabalhar né? pós. Trabalhar muito o movimento de câmera. Hoje o pós, né, que a gente fala, né, que trabalha muito montando os efeitos, ele é muito nosso amigo. A gente tem que realmente fornecer muito material para eles. Muito. E aí eles trabalham esse material para deixar o fogo muito maior, tudo muito mais legal, né? O pessoal da pós, as equipes de pós estão no set também, Tá. para verificar tudo o que está acontecendo. Eu, quando comecei a trabalhar com réplica de armas, né, eu tirei muita mística, né? Que fala, elas não podem viajar de avião, elas não podem isso, elas não podem aquilo. Eu falei, não, vocês estão tratando elas como armas. Nós temos que tratar como um objeto de cena. Porque elas não são armas. Não são elas simulacros. Parecem, e também não são simulacros. Conversamos isso lá em Floripa. Porque simulacro é um simulador de algo para cometer um crime. Até um martelo pode ser um simulacro. Um pente. Ó. Né? Você chegou lá, ameaçou a pessoa com aquilo, e ela acreditou que aquilo é uma arma que pode machucar ela e te entregou o celular, Se tornou um simulacro. E é o nome certo, o nome técnico para colocar no boletim de ocorrência, não num contrato. Então tudo isso a gente foi ver a legalidade para poder estar fazendo. Então quando a gente monta um efeito com explosão, com fogo, Casco, qual é a legalidade disso? A legalidade disso é porque eu estou usando esse registro que tem reconhecimento pela NR tal, a BNT, tudo isso, a mangueira para tantas libras. Né? A mesma coisa quando a gente transporta álcool isopropílico, acetona pura, álcool etílico 99%. Todos esses produtos têm venda controlada. Uhum. Mas nós temos meios legais para fazer a aquisição deles. Então, eu posso embarcar com esses produtos, ciente de que embalagens não explosivas e não posso levar na cabine, como não posso levar um perfume de 200 ml na cabine. 200 ml na cabine, tem que respeitar as regras. E acabou. Então tem coisa que a gente consegue... Não posso levar compressor dentro da cabine. Compressores são caros, mas não posso. A gente consegue transportar coisas por aviões, né? E tem coisas que a gente tem que ter a logística. De por terra. E isso também é uma coisa muito importante no cinema, porque cada pessoa que trabalha, ela produz rejeitos, né? Então, desde a comida que a pessoa tem que pensar até tudo que ela vai deixar de sujeira no local. Então, por exemplo, nós fomos fazer um trabalho numa aldeia, né? Área de preservação. Área de preservação, protegida, tal. Então, quantas pessoas podem entrar? Todas as vacinas em dia. O que você vai levar? Sabe? Sabe? Tudo isso tem uma logística grande. Então, às vezes, a pessoa entra no cinema e ela não conhece o mundo. Meu filho, quando quis vir para o cinema, ele trabalhava de terno, gravata, auditoria, coisa chata pra caramba, né? Oi? E aí ele veio pro cinema. Eu falei, você vai trabalhar com o pessoal de maquinária, que é o pessoal que monta as gruas, monta as luzes, monta um monte de coisa, né? Para você conhecer as áreas do cinema. E nada melhor que a maquinária. E aí a gente viu, depois que ele
tinha uma coordenação de efeito, sabe? Uma liderança com a equipe que foi muito legal. E aí ele começou a vir para a área de efeito. Aí eu falei, opa, você está pronto para trabalhar só com efeito. Então hoje ele sobrevive no cinema só fazendo efeitos, mas ele já tem 10 anos nessa área. Então ele não entrou, hoje ele é um coordenador técnico, mas ele não entrou coordenador técnico porque ele era meu filho. A gente formou ele ser coordenador técnico e praticamente foi promovido ano passado a coordenador técnico. Foi quando nós fizemos aquele projeto lá em Osasco. Também. Que eu via mais do que você, mas tinha, às vezes estava rodando 2 unidades, então Eu tive quase 50 dias em Santarém, ele tocou um monte de projetos aí e muitos com incêndios grandes. E sem ter a formação de bombeiro. Porém, ele tem a formação do quê? De brigadista, foi fazer os mesmos treinos que você, a experiência de acompanhar vários sets comigo coordenando, né? Então, é a hora que você chega lá e fala, agora você monta aí, que eu vou só olhar, né? Então, você vai largando aos poucos, até ver que a pessoa está pronta para ser o coordenador, e você fala, não, eu assino embaixo. Por quê? Porque o nome é o que você tem nesse mercado. Sim. Você falou isso de brigadista, eu lembrei de uma coisa. Eu trabalhava num escritório aqui na Berrini, era um prédio bem grande, e aí tinha as convocações de treinamento específico e tal, e da minha unidade, como era meu escritório, eu falei, eu vou. Olha, mas assim, na simulação, o que teve de gente que correu pro elevador, eu olhei para eles e falei assim, mas vocês não assistiram o filme do Joelma, né, gente? Vocês não sabem o que são as 13 almas, né? Mas o último lugar que você tem que ficar é no elevador. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não pensam, né? Não agem com calma. Então, trabalhar com efeitos é trabalhar com calma. Lembrando que você tem as vozes aqui no seu rádio, 1 ou 2 profissionais que estão fazendo o trabalho deles ali, como nós estamos fazendo o nosso, perguntando, quanto tempo? Quanto tempo? Você não acha que consegue dar uma melhorada? Você já bateu 1 hora, mas se você conseguir entregar 45 minutos, você é um rei naquele dia. O cinema nacional está começando a aprender a trabalhar com os filmes de ficção e com efeitos. E com tempo, e entender o que a gente está predeterminando. A gente está conseguindo colocar devagarzinho. Sim. Olha, isso aqui a gente precisa tantas horas para montar e ser feito. E eu prefiro que você chegue depois com a sua equipe para filmar e deixe a gente montar com calma. Produção. Ensaio. Isso a gente tem conseguido, graças a Deus está evoluindo. Desprodução, né? Que é uma coisa assim, a desprodução é uma coisa que é muito delicada. Eu sou defensor das 10 horas e 7 no máximo. Sim. Porque tem pessoas até mais do que nós, que começa muito antes e termina muito depois. Porque a gente chega, o café tá na mesa. A gente chega, o café tá na mesa. Tem o banheiro tá limpo. O cara que transportou a gente, o cara que toda uma transportou a infraestrutura. gente, o cara que levou o nosso material, o cara que ficou trabalhando ali, que chegou cedo para render o outro segurança. Então, Então, tem assim, coisas que a gente vai melhorar muito e sempre o quê? Na base da conversa, na mostrando, base né? Do respeito, provando, né? por A mais B. A gente precisa desse tempo. E às vezes, assim, vamos... Cinema não tem muito isso, mas mais a publicidade, né? Ficção não tem muito isso. Publicidade, às vezes, tem as horas extras, os estouros. Às vezes, compensa mais tu abrir uma nova diária. Porque o cansaço te leva... A sua qualidade cai, gente. Pelo menos a minha cai. Eu falo, não vai dar, gente. Não vai. Vocês querem rodar. E dia, o que é coisa para 3 diárias, fica difícil assim, né, colega? Eu tomo muito cuidado com isso, principalmente quando a gente tem deslocamento, né? É o que eu falo, o não é libertador. E o não é resposta. E o não também é resposta. Então, às vezes eu prefiro falar um não quando a pessoa quer que eu tenha 18, 20 horas de trabalho e vou voltar dirigindo o meu carro. Não vai rolar mais. Vamos dormir num hotel, vamos... mas vai custar. Melhor, né? Então não faz. Gente, falando em não, eu não queria terminar essa entrevista, mas a gente chegou no final. O bom disso é que a gente pode terminar essa conversa qualquer dia da semana, quando nós ou ele estiver desocupado, que é raro. Não, mas bicho... Porque ele mora muito longe. Gente, mas são eu 3, quero 4 minutos minha aula, velho. Tem eu sempre quero nós vamos lá fazer eu quero minha aula. Vamos lá. Vamos fazer e a minha modelo vai ser a Dani. Pra eu explodir, dar um tiro na Dani. Eu faço em mim mesmo. Não, mas eu faço em você. Porque se der alguma coisa errada, mas quando eu tiver que fazer, problema, eu tiver que fazer um trabalho com altura, você vai confiar se eu fizer todo o processo em você?
Não, faz Aí o Entendeu? desafio duplamente. Tu Ó. Deixa eu Entendeu? falar. Tiro. Altura são coisas diferentes. Eu deixo você fazer o tiro em mim. Altura a gente pula. Eu penduraria meu filho de ponta cabeça. Não, mas meu próprio filho. Se Eu confio for no a que eu essa faço. altura, eu também Olha, poderia. Eu penduraria olhem no meu o meu Instagram, filho. vocês vão ver meu netinho pendurado. Exatamente. Então, se eu confio pendurar Não, meu eu- netinho... Por que, que eu falo que eu penduraria eu o meu não. filho? Que até eu chegar no ponto de fazer isso ou de fazer um efeito de tiro nele, Fio, é porque eu já treinei tantas vezes ao ponto de dizer, tá seguro. eu tenho labirintite, não dá pra pendurar de ponta cabeça. Vou ficar zuretão, Bom, gente, mano. eu costumo dizer que a moda hoje é o quê? Não é? É filme que tem o quê? Temporadas, né? A gente tem a primeira, né? Primeiro episódio, segundo episódio. Tô aqui disposto a fazer o segundo. Quero vai ser ser, ó, legal. A segunda entrevista. Vamos organizar, trazer o quero Carrasquinho ser aqui, vocês pendurado, entrevistam trazer o ele, que vai ter uma Carrasquinho. visão mais E, jovial. gente, também vou falar uma coisa. Nós fizemos um filme onde a esposa do Carrasco, Miriam Beijo, ela foi assistente de efeitos dele e me ajudou muito. Foi maravilhosa. Então, assim, nós trabalhávamos ali os três coordenados, quietinho no nosso canto, botando ordem, fazendo as coisas acontecerem. E ela foi incrível. Porque Isso aí. é só te dar mais, para finalizar, uma mística. Às vezes um assistente de efeito não é aquela pessoa que tem que saber do efeito completamente. Ele está lá olhando, aprendendo com você, vivenciando o set, que é muito importante. E às vezes aquela pessoa que vai ajeitar a sua bancada, a hora que você larga todos os materiais, Vestir- fita para saber um lado, vestir o fita colete, pro que era outro, o que ela fita não sei o fazia. quê, para cá, um ajustezinho, sabe? Você chega para a pessoa, às vezes você está mexendo com uma coisa tão... E você precisa de alguém só para segurar o teu controle, né? Ou às vezes só para responder no rádio, você está com as duas mãos ocupadas e a pessoa está perguntando lá, te pedindo, e aí tá pronto, você fala, responde para a pessoa, 1 minuto, por favor, né? E aí, essa pessoa que está te assistindo, o nome já diz, ela está assistindo, a gente tem mania de falar que só está vendo, não. Ela te dá uma assistência para você entregar um produto melhor, né? Então, na minha família, eu tenho pessoas que me assistem, porque às vezes para a gente fazer um efeito e mostrar que é possível, e mostrar que é seguro, como você disse, né? Virar uma pessoa de ponta cabeça, muitas vezes eu pego pessoas da minha família que morrem de medo de altura e eu proponho de pendurar ela de ponta cabeça para ela se sentir segura e poder dar o depoimento. Falar, olha, essa pessoa aqui nunca foi pendurada. E eu consigo extrair isso, mas isso também é confiança, é conversa, é mostrar o que você é capaz de entregar. Não, então, confiar, eu confio. meu desafio vai ser pendurar o João. Não, se for me pendurar na aqui, minha travessa. Não, mas, Cara, cara, a diferença foi o é que a eu te mesma. falei. O resto Pendurar é de ponta cabeça não dá pra consequência. mim, porque eu vou vomitar lá, mano. Eu te Com a dou- labirintite não eu dá. vou te dar Põe o vonal balde. hoje. Eu posso tentar você me Vou dar amarrar e eu vonal. subir normal assim. Pode ser? Ótimo, Não já precisa tá. Mas virar aí de ponta subir amarrado, cabeça. você já vai estar com uma segunda Não, mas aí não proteção, né? precisa, Não tem não precisa graça. ser de ponta Mas cabeça, é- mas eu subo... Sabe aquela história do Missão Impossível, que o cara chega lá... É isso mesmo que eu quero fazer. Se a pessoa tiver um bom abdômen, ele faz aquilo. É. E se não tiver, eu tenho que amarrar ele igual uma marionete. Mas ele vai chegar a entregar isso. A gente daí. faz então isso daí. Vamos Você fazer vai ser até minha um marionete. vídeo a gente fazendo essa Então nós parada. vamos hein? fazer. Tá montado. Tá Então fechado. tá bom. Carrasco, cara, Obrigada, é uma querido, honra por- ter você aqui, bicho. É uma honra a gente saber que a gente pode ter profissionais do seu gabarito, entendeu? Da sua experiência. É uma honra também, pô, ser teu amigo, entendeu, cara? A gente te conhecer, ser vizinho, né? E a gente saber que existem pessoas tão competentes, empresas tão competentes como a sua, cara. Obrigado. Então, e a gente espera poder fazer muita coisa junto ainda. Vamos fazer. Ah. Querido, sempre um prazer te ver de novo. A gente nem se fala nunca, né? Imagina. Mas Bom, é gente, a recíproca é mais do que verdadeira, né? A Dani, a gente já tem uma experiência de amizade maior, né? O João foi um amigo apresentado por ela, eu só tenho que agradecer, porque é o que eu falo para as pessoas. A gente pode ser uma sociedade muito melhor se um ajudar o outro, né? E aí você abre caminhos. Então, Exatamente. pode ter certeza que tem uma porta aberta lá. A Carrasco FX acredita muito nos jovens, nas pessoas que estão buscando uma dinâmica, mas eu não gosto de mentir, que vai ser fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tá? Eu tive que fazer muito trabalho duplo, dava aula, fazia efeitos especiais e trabalhava no bombeiro para poder fechar o pacote para estar onde eu estou hoje e poder
falar, montei a minha empresa e minha empresa tem vida própria e vai tocando ali. Que legal. Tá bom? Obrigada. Gente, a gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do Caracterizado. Cara, maravilhoso, uma entrevista sensacional. Quem sabe uma hora a gente faz até uma segunda parte dessa Parte entrevista, 2, né, eu acho Dani? digno, com Carrasco e Carrasquinho. Olha Parece aí. dupla sertaneja, mas é uma dupla explosiva. Cara, ó, fica ligado aí, porque cada semana tem uma entrevista diferente, tá bom? Então segue a gente. Segue e o Carrasco. segue o Carrasco, a gente vai deixar a rede social dele lá. E um beijão aí, até a próxima. Até breve, gente.